que nós devemos participar da ceia? Por que que os cristãos devem participar da ceia? Primeiro, para cumprir uma ordem dada por Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 19, diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, no versículo 19, nós vemos Jesus dizendo o quê? Fazei isso em memória de mim. Jesus deu uma ordem. Jesus não disse assim: olha, quando vocês puderem, façam isso. Não, ele disse: fazei isso em memória de mim. Então é para fazer. Ele deu uma ordem. Então nós, como seus seguidores, temos a obrigação de atender a ordem do Senhor. Amém? Segundo, para anunciarmos a salvação. Através desse momento, nós anunciamos a obra redentora de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 26, diz assim: Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós dizemos: o nosso Senhor morreu, o nosso Senhor ressuscitou, e o nosso Senhor está no céu, e o nosso Senhor vai voltar. Amém. Glória a Deus. Então o ato de celebrar a ceia é um ato de anunciar a salvação que Jesus oferece. Em terceiro lugar, nós temos que celebrar a ceia para mantermos comunhão com Jesus. Aí pode chegar alguém e falar assim: uma vez eu sentei na mesa com o Senhor, uma vez eu celebrei a ceia. E hoje? Não, hoje eu não vou mais não preciso. Mas como assim você não precisa? Não, eu não preciso. A Bíblia não diz quantas vezes eu devo celebrar a ceia. Sim, isso é verdade. A Bíblia não te diz. Só que em João, no capítulo 6, a partir do verso 53, disse-lhes Jesus: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só, Jesus ele diz assim: todo aquele que come, então todo aquele que tem o hábito de comer, é como dizer assim, todo aquele que pratica, não é aquele que já comeu uma vez, não é aquele que comeu uma vez só e depois deixou para lá, não, todo aquele que come, todo aquele que pratica. Por quê, irmãos? Nós sabemos que a carne milita contra o espírito. E se você não alimentar o teu espírito, a tua carne vence. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Quando? Todo dia. Todo dia. Quando você levanta, você tem que estar em comunhão com o Senhor, para que você passe aquele dia com Ele. Para que naquele dia você tenha fé, para que naquele dia você tenha força para superar as dificuldades, para encarar as barreiras, para lidar com os problemas, sem dar lugar para a carne. Sem se irar, sem xingar, sem brigar, sem ser desonesto. Então nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que alimentar o nosso espírito. Então é por isso que Jesus disse: olha, aquele que come e bebe, eu permaneço nele e ele em mim.
Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são ex-cristãos, que deixaram a igreja. Provavelmente essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas tomaram a ceia, não tomaram? E hoje? Hoje não tomam mais. Estão em comunhão com Cristo? Estão alimentando o Espírito? Jesus permanece nessas pessoas? Essas pessoas que nem querem saber dele? Vocês entendem? Então nós temos que participar da ceia, primeiro para cumprirmos o que foi ordenado por Jesus. Segundo, para anunciarmos a salvação, para anunciarmos a obra redentora dele. E terceiro, para permanecermos em comunhão com ele. Isso é a nossa vida é essa, a nossa vida é com Cristo. Aí você tem uma porção de igrejas evangélicas com várias regras. Quem não é batizado, não participa. Quem não é casado, que vive junto, não participa. Quem fuma ou quem bebe, não participa. Quem é homossexual, não participa. Quem está com o dízimo atrasado, não participa. E por aí vai. Tem várias e várias regras acerca de quem pode e quem não pode participar. Porém, ao estudarmos a Bíblia, nós encontramos apenas 4 regras. A Bíblia nos dá 4 regras sobre quem participa e quem não participa da Santa Ceia. Passou daí, é invenção de homem. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que está escrito. Amém? Primeira regra para se participar da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Ou seja, primeira regra, fazer com reverência. A Santa Ceia não é um banquete qualquer, não é um café da manhã na igreja. A Santa Ceia é algo santo. A ceia do Senhor é algo santo. Então, para que participemos dela, nós temos que fazer com reverência. Nós temos que entender que isso aqui é algo santo, não pode ser feito de qualquer jeito. Não é, opa, hoje tem café da manhã na igreja. Não, negativo. Hoje é a ceia do Senhor. Segunda regra, nós temos que assumir a nossa condição pecadora. Nós temos que entender que nós somos pecadores, que nós estamos separados de Deus e que nós necessitamos de salvação. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O homem tem que se examinar. Mas por que o homem tem que se examinar? O homem tem que se examinar para que ele tenha a humildade de reconhecer: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de salvação. Eu preciso que o teu sangue me purifique, porque eu não sou capaz de me santificar. Eu sozinho, eu por mim mesmo, eu pelas minhas próprias forças, eu pela minha própria sabedoria, não consigo. Eu não consigo. Se depender das minhas próprias forças para que eu veja a tua glória, então já era. Examine-se o homem a si mesmo. Tenha a humildade de reconhecer isso. Tenha a humildade de reconhecer que Deus é santo. Deus está no céu e você não. Você está aqui, ó. Você é de carne e osso, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza falha. E aí, em seguida, você reconhece Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de ter reconhecido a tua condição pecaminosa, você então reconhece a natureza santa de Jesus.
Você então reconhece a obra redentora de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, nós temos que discernir o que isso significa. Nós temos que saber perfeitamente o significado disso. Eu tenho que entender que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Quem merecia ter morrido lá? Eu! Você! Sabe por quê? Porque para Deus era assim. Pecou, morreu. Acabou. Nós merecíamos ter morrido. Porém, Jesus morreu no nosso lugar. Ele derramou o sangue inocente dele. Ele foi crucificado sem ter jamais cometido um pecado sequer no meu e no teu lugar. Então, se você não reconhecer isso, se você não entender o que significa esse sacrifício, esse ato de Jesus, você não está discernindo o corpo do Senhor. Você não está entendendo por que o corpo dele foi pregado, por que o sangue dele foi derramado. Amém? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, a ceia do Senhor, ela tem que ser celebrada em comunidade, em comunhão. Nós temos que celebrar juntos. Não dá para cada um chegar aqui e simplesmente se servir. Não. Nós temos que fazer isso juntos. Por que nós temos que fazer isso juntos? Porque nós somos irmãos. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Tudo o que é para um é para o outro. O que Deus tem para mim, Ele tem para todos. Portanto, irmãos, as únicas regras que a Bíblia estabelece sobre a ceia do Senhor são essas. Não tem outra. Eu examinei o texto de ponta a ponta, não achei outra. Nós temos 4 regras. Nós temos que celebrar a ceia com reverência, nós temos que celebrar a ceia cientes da nossa condição, da nossa natureza caída, pecadora. Nós temos que celebrar a ceia discernindo o corpo de Cristo, entendendo que Ele é o Cordeiro de Deus e que a redenção dos nossos pecados se dá através dele, se dá através do sangue dele. E nós temos que celebrar a ceia do Senhor em comunidade, juntos. Ponto. A Bíblia não fala que para participar da ceia tem que ser casado, tem que ser batizado, tem que estar com o dízimo em dia, não pode fumar. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não diz que é o que acontece em muitas igrejas aí, olha, antes de você cear, vai lá e pede perdão para o teu irmão. Irmão, você não tem que pedir perdão para o teu irmão no dia da ceia. Você tem que pedir perdão para o teu irmão no momento que você briga com ele. Não é só hoje. Quer dizer então que você passa o mês inteiro brigado com o teu irmão. Tá certo isso? Aí hoje você resolve pedir perdão para você poder participar da ceia. Você está errado. Você tem que pedir para o teu irmão perdão no dia que você briga com ele. O seu irmão te pediu perdão no dia que vocês brigaram, aí você passa o mês inteiro bicudo. Aí hoje, no dia da ceia, você resolve perdoar o teu irmão. Ah, eu vou perdoar o meu irmão, porque eu não quero ficar com o meu coração pesado hoje, porque hoje é a ceia. Mas você passou o mês inteiro com o coração pesado. Está errado. Seu irmão te pediu perdão a semana passada, então você deveria ter perdoado o teu irmão na semana passada, não hoje. Então isso é bobagem. Esse negócio de, olha, irmão, agora nós vamos orar antes de celebrarmos a ceia, e se você tiver alguma queixa contra o teu irmão, vai ter com o teu irmão agora.
Se você tiver pecado, então, confesse os teus pecados. Que confessar pecado? Agora! Agora! A Bíblia diz que se nós pecarmos e se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Então não é agora. É no momento que você dobrar o teu joelho para orar. No momento que você chegou na sua casa, você vai orar antes de você dormir ou quando você acordar. Senhor, me perdoe. Me perdoe pelas aquelas palavras que eu disse. Eu sei que não te agradaram. Senhor, me perdoe pela forma como eu tratei a minha esposa. Senhor, me perdoe pela forma como eu tratei o meu marido. Me perdoe, Senhor, pela forma como eu tratei os meus filhos. Não é agora, irmão. Não adianta. Você passa a semana toda aí, daquele jeito, aí hoje você quer pedir perdão. Hã? Como assim? É igual essa hipocrisia do Natal e do Ano Novo. Impressionante. O povo passa o ano todo daquele jeito, se odiando. Aí quando chega no Natal, você começa a ver mensagem assim: Natal é tempo de amor. Não é assim? Natal é tempo de amar. Aí na semana entre o Natal e o Ano Novo, pronto, baixou o amor na galera. Todo mundo sai amando, mandando mensagem. Que é isso? Que bobagem. Isso é uma bobagem. Nós não temos que amar naquela semana. Nós temos que amar o tempo todo. Nós temos que amar todo dia. Nós temos que perdoar todo dia. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós erramos e pedir perdão todo dia. É por isso que a palavra do Senhor não ensina essa bobagem. E isso é invenção de homem. Você pode pegar o texto na sua casa, ler, reler e ler de novo. As únicas regras que você vai encontrar são essas 4 que a gente viu aqui. O resto é bobagem, invenção de homem. Amém? Por isso eu pergunto, o pecado é um impeditivo para que alguém participe da ceia do Senhor? Ou o pecado faz com que a pessoa participe indignamente da ceia? Irmãos, participar indignamente da ceia é você não observar essas regras que a Bíblia estabelece. Participar indignamente não significa porque você pecou. Não tem nada a ver, a Bíblia não diz isso. Participar indignamente é você comer sem reverência. É você comer sem se achar pecador. Não, eu vou participar da mesa de Jesus porque eu sou digno de estar ao lado dele. Porque eu sou cara. Eu não faço mal para ninguém. Eu dou o meu dízimo em dia. Eu trabalho na obra. Eu ajudo os meus irmãos. Eu sou uma bênção. Então isso me torna digno de estar à mesa com o Senhor. Pelo contrário, se você pensa assim, você é indigno de estar na mesa com Cristo. Sabe por quê? Porque você não está discernindo o corpo dele. Você não está entendendo quem é você e quem é ele. Você está achando que você é o bom, e você não é o bom. O bom é ele. O bom é ele. Se você não tem essa humildade, se você não entende que o que vai te levar para o céu e o que vai te purificar dos teus pecados é o sacrifício de Jesus, então você não é digno de estar aqui, meu querido. Você tem que ter uma posição humilde. Senhor, qualquer obra que eu fizer não passa de trapo de imundícia. Senhor, eu não sou capaz, eu dependo de Ti. Então, comer indignamente é descumprir as regras que a Bíblia estabelece. A Bíblia diz que nós temos que cear juntos. Se você chegar aqui e meter a mão, opa, eu vou aqui que eu estou com pressa, que eu tenho um compromisso, que eu preciso sair mais cedo do culto. Você está fazendo indignamente, porque você está desobedecendo a palavra. E o pecado? Onde é que fica o pecado nessa história? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Olha com quem Jesus comia.
Marcos capítulo 2, a partir do verso 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Olha que interessante. Muitos publicanos e pecadores. Jesus estava sentado, rodeado de pecadores. Quando os fariseus viram Jesus comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aleluia. Irmão, Jesus por acaso morreu para salvar o que já era santo? Jesus por acaso morreu para justificar o que já era justo? Claro que não! Jesus morreu para quê? Para tirar os pecados do mundo. Jesus se fez maldito no lugar de quem? No lugar dos pecadores. Jesus veio para salvar quem? Aqueles que estavam no laço do pecado. É para esses que Jesus veio. E o próprio Jesus deixa isso claro. Tentaram dizer assim: mas por que ele come com o pecador? Na hora ele se manifestou. Na hora. Ele falou assim: vocês aí, bando de fariseu hipócrita, só para vocês entenderem uma coisa. Eu não vim para salvar justo. Eu vim para salvar pecador. Eu quero é pecador do meu lado. Porque foi para esses aí que eu morri. Foi para esses aí que eu desci do céu. Foi para esses aí que eu derramei o meu sangue. São esses que eu quero. Ele veio e deixou claro: eu vim para pecador e não para justo. Então o que é que o pecado tem a ver com a ceia? Nada. Absolutamente nada. Com quem Jesus celebrou a primeira ceia? É chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nesse dia, Jesus estabeleceu a ceia. Nesse dia, Jesus celebrou a primeira ceia. Com quem? Versículo 7. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Jesus sentou à mesa com os seus 12 apóstolos. Não é isso? Pedro, violento. Em João capítulo 18, versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Pedro, hein? E depois, o que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Mateus 26, versículo 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ó, que frase bonita. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Negou ou não negou? Negou. Pedro mentiu
Porque Pedro disse, eu não vou te abandonar. E ele abandonou. Mentiroso. Violento. Quando os soldados chegaram para pegar Jesus, tirou a espada, foi lá e partiu para a violência. Foi isso que Jesus falou? Ou o que Jesus falou é, ame teu inimigo. Dê a outra face. E além de tudo, negou o Senhor. Negou. Então Pedro não era digno de ceiar com Jesus. Mas ele ceou. Assim mesmo. João e Tiago, outros dos dois apóstolos. Marcos capítulo 10, a partir do verso 35. Olha a soberba desses caras. Olha o quanto esses caras se julgam melhores do que os outros. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Senhor, seguinte, quando você chegar no céu, a gente quer sentar bem do seu ladinho, meu. A gente quer estar ali no lugar de honra. Eu não aceito qualquer banquinho lá no céu, não. Eu quero estar sentado um da tua direita e o outro da tua esquerda. Olha a soberba no coração desses caras. Então eles não são dignos de sentar à mesa com Cristo. Mas sentaram. Judas Iscariotes. Lucas capítulo 22, a partir do verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas, eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Olha aí, Judas traiu Jesus. Ou seja, Judas traiu tudo aquilo que Jesus ensinou. Tudo aquilo que ele testemunhou, tudo aquilo que ele viu. Ele traiu, ele virou as costas. E engraçado é que o Senhor revela isso na ceia. Na ceia, aquele que vai me trair, comeu comigo aqui agora, viu? Meteu a mão aqui junto comigo aqui no pão. Judas então era indigno, né? Ele não era indigno? Mas ele sentou. Ele ceou com Cristo. Amém? E Tomé? Tomé ceou? Ceou. Tomé era digno? Não sei. João capítulo 20, a partir do verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não creio. Eita! Como assim? Quer dizer que Tomé viu Jesus curar, Tomé viu Jesus ressuscitar os mortos, viu o cego enxergar, o coxo andar, mas ainda assim Tomé não cria. Ele não creu que Jesus era Jesus. Ele não creu em nada do que Jesus falou. Ele viu tudo. Tudo. Ele andou junto com Jesus. E aí Jesus falou assim, eu vou e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Tomé falou, vai nada, rapaz. Se eu não ver ele aqui, se eu não puder colocar o meu dedo, você acha que eu vou acreditar numa historinha dessa? Peraí, meu irmão. Você andava com ele. Você viu os milagres que ele realizou e ainda assim você não acredita? Não acredito. Ele deixou claro. Então Tomé não deveria ter participado da ceia, porque ele não é digno. Porque ele não tinha fé. Mas ele ceou. Ele participou da ceia.
Olha aí. Vocês estão vendo? Quem é digno de estar na mesa com Cristo? Ninguém. Quem é digno? Se a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem? E aonde que o pecado vai impedir alguém de estar na mesa? Aonde? Se Jesus sentava com pecadores, se os apóstolos dele pisaram na bola pra caramba, pecaram feio aqui, como a gente viu. Amém? Irmãos, diante de tudo isso, quem é que então que deve participar da ceia do Senhor? Segundo Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Ou seja, de novo, examine-se cada um a si mesmo. Vejam se você realmente está nessa fé. Veja se você realmente reconhece que você é um pecador. Veja se você realmente entendeu que é o sangue de Jesus que nos purifica. Que nós precisamos estar em comunhão com Ele para que a nossa vida seja cada vez mais santificada. Faça esse exame. A menos que você já tenha feito e tenha sido reprovado. A menos que você já tenha olhado para si mesmo e tenha dito assim, não preciso de Jesus não, eu me garanto. Então pronto, se você fez isso, meu irmão, posso dizer uma coisa para você está reprovado. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha o conselho que nós encontramos aqui. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, sem fingimento, e com plena convicção da nossa fé. Senhor, eu me achego a Ti, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu me achego a Ti, porque eu sei que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu me achego a Ti porque eu sei que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu me achego a Ti, Senhor, porque eu reconheço que eu preciso ser salvo por Ti. Tendo os corações aspergidos. O que é aspergido? O sangue de Cristo lavando o teu coração. Você tem que entender, você tem que reconhecer que você, por si mesmo, nunca, jamais, você não vai conseguir se santificar por si mesmo. Você nunca, jamais vai conseguir se apresentar diante de Deus santo, puro, limpo. Jamais! Você tem que ter o teu coração aspergido pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que vai te limpar e vai te purificar. E por último, irmão, o convite de Jesus é para todos. O convite de Jesus não é para os justos, não é para os santos, não é para aqueles que passaram por uma análise e foram aprovados. Não. Olha o que Jesus diz em Apocalipse no capítulo 3, no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. O convite de Jesus é para todos. Ele quer cear com todos. Ele quer.
Ele não quer, ao contrário do que as igrejas fazem, excluir ninguém da mesa dele. Ele não quer. O que ele quer? Ele quer cear com você, ele quer cear comigo, ele quer cear com tantas outras pessoas que ainda não conhecem. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, ou seja, se você crer na minha palavra, se você aceitar aquilo que eu digo, eu vou entrar e eu vou cear com você. Porque cabe sempre mais um na minha mesa. Oh, meu irmão. Olha isso. Olha o que Jesus deixa claro. Impedir alguém, dizer para alguém, olha, você está em pecado, então você não pode sentar na mesa de Cristo. Fazer isso é negar toda a obra de Jesus. É impedir que o propósito do Senhor se cumpra. O propósito do Senhor é esse: salvar os pecadores. Ponto. Aí você diz assim, não, você não pode. Você não pode por causa disso e por causa daquilo. Primeiro eu pergunto, quem é você para ter essa autoridade? Quem é você para dizer quem senta e quem não senta? Quem é digno e quem não é digno? Quem tem pecado e quem não tem pecado? Quem é você? Quem? Quem te deu essa autoridade? Ah, mas eu sou um pastor. Problema teu. Ah, mas eu sou um bispo. Não quer dizer nada. Você não tem essa autoridade. A Bíblia deixa claro quais são as regras para se participar da mesa do Senhor. Quem é você para impedir que alguém se achegue a Cristo? Quem é você para impedir que alguém sinta o amor de Jesus? Quem é você para impedir que o propósito do Senhor se cumpra? Ele veio para pecadores. Ele veio salvar. Ele quer os pecadores. Ninguém precisa de médico, a não ser aqueles que estão doentes. Foi ele que disse, irmão, não sou eu. Foi o próprio Jesus que disse isso. Você que já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você que sabe que você precisa ser salvo, você que olha para Jesus como Senhor, como Salvador, como o único caminho que nos leva a Deus. Se você entende tudo isso, se você já fez isso, então sente-se à mesa de Cristo. Amém? Porque esse é o propósito do Senhor. Se você não fizer isso, você não tem comunhão com Ele. Se você não participar da mesa do Senhor, você não tem vida com Ele. E se você deixar se levar por causa do que um falou, por causa do que o outro falou, por causa da regra da igreja, você não está cumprindo a palavra. Você está dando ouvido para doutrina humana, para regra de homem. Amém? Apegue-se à palavra para que ninguém vos engane.